uma acalmada. Relaxar. Querido Senhor Jesus, mestre e amigo incondicional de todas as horas, luz de bênçãos das nossas vidas, veio até nós para remover as trevas dos nossos corações, pois ainda nos perdemos nas ideias simplistas de valorização do corpo e dos bens da matéria, enquanto nos convida a olharmos para os bens eternos do Espírito, no processo contínuo de redenção, para compreendermos que as virtudes santas nos trazem as alegrias do céu. O amor, a caridade, a beneficência, a piedade, as virtudes que o Senhor ensinou, nos colocam em condições de paz e serenidade íntimas, em que podemos colocar-nos na condição de teus discípulos, enquanto o corpo sofre, enquanto as dificuldades vêm, conseguimos levitar em paz, olhando com amor os nossos irmãos, todos filhos do mesmo Pai, considerando a necessidade de nos amarmos profundamente, o sentido mais puro que é seguir a tua lei. Ainda viajantes iniciantes na senda da eternidade, não entendemos a felicidade que nos espera em breve, quando cumprirmos as nossas obrigações morais, dentro de nós mesmos para aquele que nos criou, que é nosso Pai, que tudo nos deu. A bênção da vida, da sobrevivência, das amizades, a bênção de te conhecer. Muito obrigado, Senhor, por permitir que entremos no teu reino para conhecer a tua palavra e podermos colocá-la em evidência através dos nossos atos. Abençoa o nosso estudo e os nossos lares. Que o coração de cada um, o templo íntimo das emoções, receba a limpeza trazida por sua luz, que nos clareia as emoções, fazendo com que os nossos pensamentos sejam cada vez mais nítidos e voltados para a razão do bem em teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Acabei de me ver. Todos conseguem ler daí? Então vamos. Capítulo 8 de João. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já comentou sobre isso. Tinha 3 festas durante o ano, que eram de 10 meses, naquela época de Jesus. A festa dos tabernáculos, a festa da colheita e a festa da Páscoa. Jesus morreu na festa da Páscoa. Então eles peregrinavam para lá nessas festas. Por quê? Porque Salomão fez o templo. O templo de Salomão é o único templo do povo de Israel. Em cada cidade tinha uma sinagoga, onde se lia as escrituras. E o Cristo ia para as festas porque o Cristo era judeu e foi criado dentro do farisaísmo. Ele foi circuncidado. E ele cumpria os rituais que se pediam. E ele ensinava aos sábados nas sinagogas e ensinava também no templo, nas festas. E quando ele ia com os discípulos para lá, o Cristo não tinha dinheiro. Ele não tinha condições de ficar em casas. Então eles dormiam ao relento no Monte das Oliveiras, que é um monte perto de Jerusalém. Inclusive aonde ele foi entregue, né, aos soldados. E então ele chegava, ia lá, e algumas pessoas, alguns fariseus ricos, entre eles
José de Arimateia, eles financiavam os discípulos. Não financiavam com coisas maravilhosas, mas em sobrevivência. Nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos que as viúvas ricas, elas financiavam também os apóstolos e os próprios, depois que o Cristo morreu, né? Os discípulos do Cristo, os que levavam conhecimento até as cidades, eles ajudavam financeiramente com mantimentos, principalmente com moradia, onde eles ficavam. Não é moradia onde eles moravam, mas onde eles ficavam. Muitos doavam para os apóstolos, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos isso, para a manutenção da obra de caridade e de amor que se iniciou com Cristo aqui na Terra e depois tendo Pedro como a base, né? Pedro construiu, ele tinha a Casa do Caminho, perto de Jerusalém. E as pessoas iam lá, viviam lá, construíam em volta e todo dia à noite havia pregação. E ali as pessoas que entravam naquele tipo de uma comunidade, vamos falar assim, elas doavam tudo que elas tinham. Então, levava boi, cabra, essas coisas, e plantação, entregava lá. Depois, se vocês quiserem ler, é interessante. Tem até um caso do homem que mentiu para Pedro. Pedro descobriu e ele morreu na hora, mas é uma coisa que não cabe a gente comentar agora, tá? Mas então o Cristo ia e ficava lá. Eles dormiam relento e esperavam amanhecer e iam para a festa. E lá na festa, essa festa, entre aspas, né, era o momento da purificação. O que era a purificação? Na festa da Páscoa, a purificação, o sumo sacerdote tinha um templo onde as pessoas ficavam. Atrás do templo tinha um véu, e atrás do templo sacrificavam um boi ou um bezerro, não, um boi ou um carneiro, uma ovelha. Eles gostavam de sacrificar a ovelha, que é considerado animal santo. Por quê? Porque a ovelha, quando ela vai para o matadouro, ela não faz barulho, ela vai em silêncio, de cabeça baixa. Todos os outros animais fazem barulho, reclamam. E o porco não para de reclamar. E o porco era considerado animal não santo, que reclamava na hora do sacrifício. Entenderam a questão? Tem uma outra coisa também que o Moisés sabia, que é importante, é que o porco, a carne do porco mal passada passa a tênia sólido, o cisticerco, que entra no cérebro. Então era proibido para os judeus comerem porco, era considerado um animal não sagrado. Entende? Aí o pessoal fala, mas ele atravessou o mar e foi lá os gadarenos e lá os espíritos maus entraram numa manada de porcos. Os gadarenos não eram judeus, não faziam parte do povo judeu. Tá? Então lá eles criavam porcos. Então, atrás do templo, o sumo sacerdote sacrificava a ovelha, o boi, o bezerro, pegava o sangue desse bezerro, jogava água e espargia atrás do templo, jogava em todo o ambiente ali. Para que ele fazia isso? Isso era para purificar os pecados do ano inteiro do povo de Israel. Esse era o ritual que eles utilizavam. Então, o sumo sacerdote tinha capacidade de tirar o pecado do povo. Veja que interessante, porque o catolicismo nasceu do judaísmo. Esparge, mas não é sangue. E se fala assim, Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo. Por que Cordeiro de Deus? Porque o Cristo foi crucificado sem reclamar, como um cordeiro. E as profecias falavam isso. Entenderam as questões? Então, tem toda uma situação que envolve isso, que é uma situação ritualística, mas que tem um valor espiritual muito grande. Então, o nosso Senhor foi ser sacrificado e ele foi como um cordeiro, chamado Cordeiro de Deus. E o cordeiro tirava o pecado do povo judeu. Então, no catolicismo fala, Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo. Compreenderam a questão? A associação agora? Então, era a festa da Páscoa, acontecia isso, então, uma vez por ano. E o Cristo ficava no Monte das Oliveiras. Por que o Monte das Oliveiras? A gente vai pegando as partes esparsas, diz que era um jardim muito bonito e mais alto, que o Cristo gostava de orar lá debaixo das árvores e na relva. Então, o Jardim das Oliveiras era um local de paz, de tranquilidade, e as pessoas iam ter com Cristo, quando ele ia descansar,
normalmente ele sentava perto das 6 da tarde, porque as horas eram assim, já viram falar assim, perto da primeira hora, perto da segunda hora? A primeira hora era 6 da manhã, e a última hora do dia era 6 da tarde, 12 horas. Entendeu? Primeira hora. Depois tinha a primeira hora da noite, 7, e a última hora da noite. Entendeu? De 12 horas. Aí, o Cristo, ele sentava numa praça, normalmente, debaixo de uma árvore ou num navio. Depois que acabava o trabalho das pessoas, aí ele ia pregar. Depois que ele morreu, foi construída uma casinha de pedra para a mãe dele, perto de Jerusalém. E ela morou lá. Não sei se vocês lembram, na hora do Cristo ainda na cruz, fala assim para João: Eis, filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Então ele dá a responsabilidade de Maria para João. Os apóstolos, então, fazem uma casinha de pedra para ela no caminho que ia para Jerusalém. Ela recebe um anjo e é convidada a sentar lá e contar as histórias do Cristo menino para os viajantes. Eles começaram, então, a saber que Maria morava lá e as pessoas iam lá e ficavam olhando e tentando ver Maria, que era a mãe do Cristo. Então ela sentava às 6 da tarde e começava a contar as histórias do Cristo. E ali aconteciam muitos milagres. Por isso que a hora do ângelus, que é a hora do anjo, que os anjos desciam, é às 6 da tarde. E aqui no Brasil, no México, nos países católicos, é comemorada a hora do anjo, que é 6 da tarde. Entendeu? Eu estou só juntando essas informações para compreender essa questão da Bíblia, como que funciona. Então, o anjo vinha e Maria se sentia iluminada. E muitos eram curados ali. Muitas vezes João participava dessa... João, o apóstolo, né? Dessas preleções, né? E muitos saíam curados em silêncio. Eles ouviam Maria falar e depois saíam curados, né? Eles acabava a preleção e estavam curados. E conta a tradição católica que o próprio Cristo ia visitar Maria várias vezes durante essas preleções. E uma vez um jovem foi conversar com ela, ela não reconheceu, aí depois ela percebeu que era o filho dela, que era Jesus Cristo. Essas situações, essas histórias, elas são interessantes para nós entendermos o que acontecia na época, né? E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Então, quem é que poderia falar para o povo? Os escribas e os doutores da lei, que desde cedo entravam para estudar e passavam a vida estudando e copiando os textos sagrados. Certo? Aí eles tinham um local deles para eles falarem. Mas existia locais no templo, que era muito grande, em que as pessoas só com mais de 30 anos poderiam falar para o povo. Menos de 30 anos era considerado, 30 anos, né, era considerado incapaz de falar para o povo. Então, aquele que lia as escrituras poderia comentar as escrituras para as pessoas. Compreendeu? Agora, vocês imaginam, você está lá com tanto de professor, o indivíduo é doutor, aí vai uma pessoa que não estudou no tempo, considerada analfabeta, porque lá, se vocês forem lembrar da narração de Lucas, eles falam como que ele sabe essas coisas se nunca teve letras, porque ele nunca participou dos estudos de Israel. Teoricamente, era para ele ser meio que analfabeto, porque ele não tinha aprendido a ler e escrever, basicamente, entende? Aí, claro que o Cristo não era assim. Agora, você imagina, então, tá lá os doutores da lei esperando, vai todo mundo para o Cristo. Entendeu? A situação, os ciúmes que gerava. Mas o Cristo chamava atenção por quê? Porque o Cristo envolvia todos em amor. E as pessoas querem ser amadas e querem se sentir amadas e querem se sentir bem. Faz parte do processo. Então, sentir carinho, sentir que está bem, sentir que está numa boa vibração. E o Cristo ensinava com amor e ensinava com exemplos. Então, eu gosto sempre, quando eu falo do Cristo, de lembrar do Chico. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de visitar o Chico. E eu gosto de repetir essa história. O Chico, por problemas nos centros espíritas em que ele trabalhou, as pessoas, por mais que tivessem boa vontade, não tinham entendimento da vida que o Chico tinha. Então, o Chico publicou mais de 430 livros e nenhum tostão chegou para ele. Nenhum real chegou para ele.
ele chegou a receber uma herança, metade da herança do dono da Odeon. Alguém lembra o que é Odeon? Era uma das gravadoras que tinha aqueles discos de vinil antigo. Então, era a gravadora mais famosa do país, no Rio de Janeiro. O dono era espírita, morreu e tinha duas filhas, e deixou metade da herança para o Chico. O Chico foi e devolveu para as filhas. Ele não aceitava nada de dinheiro. Uma vez uma senhora tirou um relógio de ouro e pagou o Chico, e recebeu a carta do filho. O Chico não queria aceitar. Ela falou, você vai aceitar, e deixou o Chico. Aí o Chico pegou o relógio e colocou do lado. Aí ele dava receita de homeopatia, através do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Hoje é proibido. Naquela época não era. Aí deu a receita de homeopatia, a senhora falou, e estava lá escrito assim, tomar de 8 em 8 horas. Né? Aí ela falou, ai meu Deus, eu não tenho nem relógio para saber as horas. Chico, ó, os espíritos mandaram para você. E entregou o reloginho de ouro para ela, compreende? Então ele não ficava com nada. Aí o Chico, devido aos outros do chama Comunhão Espírita Mineiro, eu frequentei e dava palestra lá durante um ano. Eu fiz isso em Uberaba. Foi quando eu conheci o Chico. Conheci a senhora que trabalhou com o Chico, tenho até uma foto dela lá em casa, chama Dona Dal. É interessante isso, ela fundou um asilo para quem tem a doença de Alzheimer e ela está internada lá. Muito interessante isso. Você vê que coisa, né? Ela era uma das damas da sociedade e também herdeira, né, de bastante dinheiro, então ajudou a fundar muita coisa, a manter o hospital psiquiátrico lá em Uberaba. E a gente teve a oportunidade de conviver com ela. E ela me contava as histórias do Chico. E ela falando da situação, né? O pessoal estava querendo que o dinheiro dos livros que o Chico escrevia lá no Comunhão Espírita Mineira não fosse para a Federação Espírita, mas fosse para o centro. E aí entrar dinheiro demais, porque, por exemplo, tem livro do Chico, um livro só, que vendeu 8 milhões de cópias. Se não fosse R$ 1 cada um, vocês já entenderam o que significa. Né? Então, na verdade, os livros do Chico, eles mantiveram a Federação Espírita Brasileira. Né? Ajudou a manter. Você vê que boa parte dos livros era publicado pela FEB, pela Federação Espírita. A começar que o primeiro livro foi Parnasos Além Túmulo. Então, devido a essa pressão deles falarem o que o Chico deveria fazer com as obras, ele foi, com a ajuda de uns amigos de São Paulo, e fez uma casinha num bairro meio que afastado de Uberaba, que hoje não é afastado mais, é bem, bem perto lá da Uniub, da Universidade de Uberaba. E aí essa casinha de esquina está lá escrito Casa Espírita da Prece, casa de propriedade de Francisco Cândido Xavier, com Evangelho no Lar, segunda, terça, quarta, quinta, às 8 horas da noite. Então, assim, ele pegou a casa dele, transformou num centro espírita. Aí você entra naquela casinha toda pintada de azul, tinha um jardinzinho, uma fontezinha, lá na frente uma sala grande, uma mesa que cabia provavelmente 20 pessoas, e o Chico sentava na ponta, bancos em volta, e ali ele psicografava. Então, no filme vocês vão ver essa mesa e essa sala que eles fizeram. Aí você entra, parece que você entra em outro mundo. Por isso que eu estou contando a questão do Cristo aqui. Você entrava lá, você estava em outro mundo e começava a chorar. E as lágrimas caíam abundantemente, escorrendo abundantemente, e um cheiro, um perfume maravilhoso de flores que eu não conhecia, nunca via as flores que davam aquele perfume. E as pessoas chorando e não parava de sair lágrima, e um silêncio, e o Chico ainda não aparecia, o Chico ainda ia aparecer mais tarde. Aí uma senhora, que eu até esqueci o nome dela, eu a conheci, ela que fazia o evangelho. Então ela abria o evangelho, lia lá para as pessoas. E depois, quando o Chico já estava velho, ele apareceu, não. Se ele tivesse em condições, que estava de cadeira de roda, já não tinha condições. E ali você ficava chorando, e eu ficava assim, mas Senhor, qual o significado disso, né? Dessas lágrimas, né? Aí um espírito falou assim, nós sabemos que somos culpados, mas ele não está te acusando de nada. Você entende? Os bons espíritos? A gente tem culpa dos erros que a gente comete. A gente ainda não venceu, mas eles não acusam, eles convidam. Vem.
Venha a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então a gente recebia aquilo ali. E as lágrimas não paravam de cair. Até que o Chico, quando aparecia, parece que uma luz se fazia lá. Uma luz imensa. Algo maravilhoso. Assim. Parecia que ele olhava para todo mundo e para cada um, olhava o coração de cada um. E o Chico não é nem anjo. Vocês entenderam? Nem anjo. O Chico é ainda humano, que ainda vai reencarnar várias vezes, e ainda não é anjo. Está longe. Ele está longe de ser anjo. Vocês compreenderam? O Chico é muito evoluído, mas a gente está mais perto dele do que ele de um anjo. O Cristo é mais que anjo. O Cristo é anjo há bilhões de anos e ele está no nível acima dos anjos comuns que são narrados nas narrativas judaicas. Porque quem começou a falar de anjo pela primeira vez nas histórias foram os judeus e categorizaram os anjos, os profetas judeus. Então, Cristo é acima de anjo. E a evolução continua. Então, esse ser veio à Terra. Agora vocês entenderam porque eu falei do Chico. Esse ser veio até para nos trazer amor. Então, no que ele sentava para falar, vocês entendem o que as pessoas passavam? Ele envolvia todos no seu amor. E se a sensação lá com o Chico era daquela maravilhosa, você imagina a sensação perto do Cristo. Eu ia ser fã de carteirinha, ia estar lá com o Cristo, assim, sentado na primeira carteira lá, tentando ver as coisas, entendeu? Ia sentar nas últimas, igual você. Não ia perder a piada de jeito nenhum, né? Aí, olha o que acontece. Essa situação nos mostra o poder de amor que ele tinha pelos outros. Só que os outros, distantes dele, sentiam ciúmes e queriam matar o Cristo. Porque a doutrina que ele estava ensinando ia contra a doutrina dos fariseus. E ele falava claramente. Olha, ele chegou a falar lá no Sermão da Montanha: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Fariseu era mais de 80% da população. E os escribas eram os doutores da lei que ensinavam a lei de Moisés. Você compreende a questão? O significado disso? Então, Cristo, quando ele falava isso, ele estava dizendo assim: não adianta fazer as coisas do mundo. É preciso fazer as coisas da alma. Vou explicar o motivo. Vocês sabem o que significava Deus amar um judeu? E ainda significa até hoje? Bens materiais. Bens materiais. Eu conto a história de um ex-aluno meu, né? Que eu tinha um salário muito bom, dava muita aula lá em Montes Claros. E aí eu larguei tudo e fui prestar o concurso na Federal. Eu fiquei 10 meses como professor substituto. O salário foi 8, 9 vezes menor do que eu ganhava, né? E ele, como evangélico, falou assim para mim: tá vendo? Esse negócio de você ser espírito, ó, Deus te castigou, porque Deus, quando ama, manda dinheiro. Aí eu falei para ele assim: mas você nunca leu Jó, né? A história de Jó na Bíblia, né? Porque foi tanta pancada que ele sofreu que não pode ser verdade uma coisa daquela. Outra coisa, o próprio Cristo Deus não amava, né? Porque ele era pobre, não tinha dinheiro. A questão não é ter ou não, a questão é o apego que se tem a, entenderam a questão? Porque se fosse assim, né? Vamos falar o Silvio Santos, eu sou até fã do velho que morreu, né? Aquela simpatia toda. Você vê que é uma pessoa sensata, tudo, não é questão do dinheiro em si, é que se você der mais valor às coisas materiais do que às espirituais, então você está longe do reino de Deus. Compreenderam a diferença? Não é ter ou não ter, é aquilo que você considera mais importante na sua vida. Era isso que o Cristo ensinava. Então, na visão deles, a visão era: se Deus te ama, você vai ter recursos materiais. Então, Cristo lutou contra isso de uma maneira muito forte, né? E que os rituais deles estavam mais externos do que propriamente preenchendo o coração. Por isso que o povo vinha para o Cristo. Porque olha só, você quer ver uma ideia? A gente trata as pessoas que são os nossos, vamos dizer, subalternos, no sentido de ter que nos obedecer no emprego, alguma coisa assim, que trabalha na nossa casa, do mesmo jeito que a gente trata um colega? É para a gente analisar, não precisa responder não, tá? Vamos analisar. Por que a gente está perguntando isso? Porque sendo filho de Deus somos todos iguais, né?
Hoje está muito diferente, mas na minha época, essas pessoas que trabalhavam na nossa casa não podiam sentar à mesa com a gente. Eu estou falando bobagem. Não podia sentar à mesa com a gente. Vocês lembram disso? A mesa, inclusive, ela tinha uma característica, principalmente no estado de São Paulo. O pai sentava na ponta, lembra disso? O filho mais velho à direita, a esposa à esquerda e assim. E as crianças fora da mesa. E as pessoas que trabalhavam na casa almoçavam depois, não na mesa. Tinha uma mesa para elas fora. Nós estamos falando de 20, 30 anos atrás, né? E talvez até real hoje. Isso é tratar as pessoas iguais? Essa pessoa, ela não é filha de Deus igual a gente? Ela não tem sentimento? Não tem valor? Agora, entendeu que doeu, né? Mas olha só, porque isso chegava para os servos, imagina naquela época, servos, eles não tinham nem salário, eles trabalhavam para comer. E falava assim, vocês são iguais àqueles que são os vossos senhores, no reino dos céus. E vocês acham que a maioria da população do Brasil é mais pobre ou mais rica? Mas, e naquela época? Então você já entende que as pessoas queriam a água do reino dos céus ali, falando para no reino dele, que o Cristo estava ensinando, quem é o mais rico? É o mais virtuoso. Não é o que mais tem dinheiro. Entenderam a questão? Não é o que dá valor aos bens materiais. E ele falava assim. Então as pessoas iam em peso atrás do Cristo. Não só para ouvir, mas ó, eles eram curados. Então ele não era hipócrita. Os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos andavam. As pessoas eram curadas dos seus males físicos e espirituais. E o Cristo trazia essas pessoas ali. Vocês compreenderam, então, a situação que vivia os fariseus, que eram donos do poder? Desespero deles? Então, eles queriam matar o Cristo. Matar uma pessoa que não fez mal para ninguém. Só curava os outros. O Cristo curava. E nós lemos, não sei se vocês lembram, os doutores da lei fariseus perguntando para o Cristo assim, você veio em nome de quem? Quem lhe deu autoridade para curar os outros? Porque se eles não deram, só Deus. Se o Cristo fala, foi Deus, todo aquele que se dizia filho direto de Deus, pela lei mosaica tinha que ser apedrejado. Então, eles queriam que o Cristo falasse que era Deus. E eles sabiam. Entenderam o jogo político que se vivia, né? Agora nós temos duas coisas para pensar sobre isso que a gente falou. Primeira coisa para pensar. A gente, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente consegue ter discernimento? Mesmo que aquilo que não acontece do nosso jeito seja melhor para as outras pessoas? É uma pergunta. A resposta é íntima de cada um. 2. O Cristo nos abandonou, a gente não tem local onde pode encontrá-lo? Ou tem? Tem. Qualquer templo religioso que você for com o coração aberto, você vai encontrar. Se você abrir o coração, você vai encontrar Jesus. A questão é, quantos querem abrir o coração? Você quer ver? Eu chego num templo católico, uma igreja, entro lá, ouço o padre falar, ele fala de caridade, amar os vossos inimigos, fazei bem aos que vos... Os que vos perseguem, caluniam. Aí você ouve aquilo, aí você sai da igreja e vê uma pessoa necessitada. Aquilo toca o coração, não toca? Aí eu posso ajudá-la, eu posso virar o rosto e continuar a minha vida, que eu vou para minha casa confortável. O que eu vou fazer da minha vida quando eu consigo aceitar o Cristo dentro de mim? Eu já começo a ver o semelhante como meu irmão. E se eu conseguir ver o necessitado pedinte, independente se ele é viciado ou não, se ele é bêbado ou não, como um irmão necessitado de auxílio, eu já não consigo ir para casa em paz, no sentido de viver a minha vida sem me preocupar com os outros. Vocês acham que eu falei bobagem? Se eu não consigo ir para casa desse jeito, eu tenho uma virtude que no Evangelho está chamada de piedade.
Deixai os vossos corações se enternecer pela miséria dos vossos semelhantes, pois a tranquilidade conquistada à culpa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto que esconde nas suas profundezas a lama fétida e a corrupção. Então, quando o Cristo penetra, a gente não tem paz. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Vim trazer fogo, quero mais que ele. Mas o que é essa situação? É você olhar para qualquer um à sua volta, e seja miséria material e espiritual, e deixar seu coração se enternecer e fazer o que você pode. Mas como o nosso sentimento de culpa é muito grande, a gente olha para aquela pessoa e a gente quer fazer algo para resolver o problema dela e do mundo inteiro. Porque a culpa é muito grande. Aí a gente não tem a serenidade de falar, se ela está no sol ou na chuva, eu vou colocar debaixo de uma marquise. Se ela está faltando pão, o que custa eu pegar meu carro ou ir a pé até um local, comprar o pão e deixar do lado dela? Se ela está com frio, o que custa tirar minha blusa e deixar para ela? Mas a gente não tem isso, a gente prefere virar o rosto e ir para nossa casa. E aí, isso chama egoísmo. Eu deixei de considerar o outro como irmão. No momento que eu deixei de considerar o outro como irmão, não tem jeito do Cristo penetrar no meu coração. Eu vou ter uma outra oportunidade, porque Deus dá infinitas oportunidades. Mas eu não deixei naquele momento o Cristo entrar. Mas se eu deixo o Cristo entrar, as lágrimas correm. Da mesma maneira que a gente sentia lá no Chico, com certeza sentiu perante o Cristo. As lágrimas correm porque você começa a sentir na alma que um novo mundo se abre, uma nova dimensão se abre. Você passa a desconsiderar o seu próprio personalismo. O egoísmo começa a ser destruído e as virtudes do bem começam a crescer. Aí você começa a se sentir melhor. Aí você passa a ter certezas daquilo que era dúvida. Realmente a alma é eterna. E realmente a felicidade é para aqueles que fazem a vontade do Pai, considerando todos irmãos. Mas assim que eu saio daquilo, se eu não me mantiver em prece, em vigia, orar e vigiar para não cair em tentação, eu entro de novo numa sociedade de pequenos grupos. A gente convive, a maioria das vezes, na nossa casa, com pessoas distantes da nossa capacidade social e financeira? Não. Por quê? Porque ali a gente fica mais em paz. Mesmo que a gente tenha uma pessoa muito querida e que seja de situação financeira mais baixa, a gente tende a não convidar para participar da nossa vida. Já perceberam? Não? Então pensa. A gente tende a não convidar. Por quê? Não só ela, como a gente não se sentiria bem perto dela. Então a gente forma pequenos grupos de egoísmo. A gente é egoísta, a gente forma grupos de egoísmo e se mantém egoísta. Então o reino do Cristo ainda chegou na Terra? Não chegou. E ele falou assim: quando deres uma festa, convidai os pobres e os estrupiados. Ele não está falando para você sair na rua pegando as pessoas. Pega aquelas pessoas que têm mais dificuldade do seu convívio, convida para sua mesa, para a abastança da sua mesa. Traga essas pessoas para você, independente dessas diferenças. Normalmente isso não acontece. Até porque a gente até se preocupa de uma maneira interessante e também que não é correta, a pessoa não vai se sentir muito bem. Ou, na verdade, é a gente que não vai se sentir muito bem. Porque você imagina, se você estiver conversando sobre o que você adquiriu na última semana, no último mês ou no último ano, que para você é coisa simples e para a pessoa é o sonho da vida dela inteira e que provavelmente ela vai morrer e não vai conseguir. Porque também na cabeça dos outros, os bens financeiros e o apego a eles parece demonstrar determinado poder na Terra. Você já percebeu? E aí a gente morre. A gente não pensa na morte. Mas eu comecei a testar essa questão de morte. Já falei para vocês quando eu era professor. Uma vez cheguei para dar aula no feriado. Um aluno falou assim: professor, dá aula não. Último horário. É feriado hoje. Eu não posso. Por quê? Porque por causa da morte.
Por causa da morte? Eu falei, porque se eu não fizer a minha obrigação, eu vou para o inferno. Você não acredita em céu e inferno? Ele olhou assim, pois é, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu vou dar aula. Mas você vê o silêncio na sala. O tanto que é psicologicamente importante falar de céu e inferno, porque as pessoas esquecem. O indivíduo olhou para mim e falou, esse cara deve ser doido. Eu que não vou arriscar ir para o inferno. Copiou, prestou atenção. Acho que como nunca prestou na vida. Aí passam uns 15 minutos depois da aula, a pessoa esquece a situação. Mas a gente não pensa na morte, já percebeu? A gente vai trabalhando para amanhã, para depois. Mas aí, eu tenho 80, 100 anos aqui na Terra. E eu acredito, fui ensinado e aceitei dentro de mim que eu sou um espírito eterno, que Deus me criou eternamente. Então, o meu futuro é o futuro da minha alma, não é? Do meu espírito. E aí, aquela questão: a pessoa que é muito inteligente, então ela guarda bastante para poder ter uma velhice boa. A velhice está mais perto da morte, não está? Aí você está guardando para quê exatamente? Ou seja, aonde que você está colocando o seu tesouro? Aí vamos voltar no Cristo. Aonde que é para guardar o tesouro? Nos céus e não na terra. Porque na terra a traça e ferrugem e os ladrões roubam. Mas se guardares vossos tesouros no céu, não há traça nem ferrugem, e os ladrões não roubam, porque é a conquista do Espírito. Olha, se a gente pega só a Bíblia, ela fala de uma maneira profunda. Nenhum filósofo, nenhum poeta falou das belezas que o Cristo falou, porque elas penetram no nosso coração e elas nos elevam se a gente tiver a cabeça aberta para pensar, para analisar. Mas normalmente a gente não faz isso. Já perceberam que a nossa vida é fechadinha no que a gente quer, o que o nosso grupo mais próximo quer, e raramente a gente consegue olhar para a alma. O que você vai ser quando crescer? E a gente perguntar o que você vai ser depois que morrer. Porque é mais tempo, é eternidade. E é bobagem você investir num curto espaço de tempo. É melhor você investir por um tempo maior, não é não? E aí eu não me esforço para fazer as coisas. Eu já teve caso assim, assustador. E um colega que era professor, os pastores gostavam muito de professores, ainda gosta, porque o dízimo é pelo que tanto que tem na carteira assinada, né? Então, assim, no geral, a carteira assinada assim, era boa, né? Aí eu lembro que o meu colega falou assim, nossa, o pastor gosta demais da gente. Eu falei, por acaso o seu é o maior dízimo da igreja? Ele falou, então tá bom. Eu fui irônico, mas vocês entenderam. Aí foi lá o pastor orar para a filha dele foi aniversário de 1 ano. Ela falou, Senhor, proteger essa criança para que encontre um marido rico, que tenha uma vida rica. Aí eu já abri os olhos, não consegui seguir a oração, mas não. Eu falei, mas está pensando no casamento da menina com 1 ano de idade para poder ter riqueza? E se você entende a Bíblia, me fala a base disso. Por que não falou assim, Senhor, proteja essa alma para que ela consiga o paraíso pela eternidade? Não seria mais lógico? Vocês entenderam a questão? Que ponto que chega? Mesmo os representantes do Cristo estão se perdendo por causa de questões do mundo. Eu vi isso, aconteceu na minha frente. E aí a gente fica pensando assim, quando é que a gente está preocupado com o futuro do indivíduo no sentido da vida eterna dele? Meu filho, minha filha, vamos tentar ser bonzinho, porque depois que a gente morrer, o que vai determinar a nossa sorte futura é o bem que a gente faz aqui na Terra. Isso não era assim que tinha que ser ensinado? Mas é assim que é? Como é que é a nossa cultura? Fique à vontade. A gente trabalha para fazer o bem dos outros, e aí quanto mais a gente bem dos outros, mais o Cristo consegue penetrar na gente. Eu tenho uma dúvida, assim, o que vem primeiro, ou se são concomitantes? Quanto mais a gente conhece Cristo, mais a gente fica aberto a fazer boas ações, a ser menos egoísta, ou quanto mais a gente faz essas boas ações, mais a gente consegue conhecer Cristo, mais ele consegue penetrar na gente. O que vem primeiro é a teoria, porque está dentro da nossa consciência, é o que Deus nos criou, a imagem e semelhança dele, em termos de todas as virtudes. Então, o sentimento de piedade, de amor, ele é natural no ser humano, você pode ver nas crianças. A criança,
por mais que exista uma característica de egoísmo na criança, de querer as coisas só para ela tende a ter empatia de uma maneira geral com outras crianças, não necessariamente com os adultos, mas com outras crianças, a não ser que seja um espírito muito complicado, mas ela tende a ter empatia. Naturalmente, a gente tende a ter empatia com aquele que é nosso semelhante. Como somos todos filhos de Deus, a gente tende a ter empatia por todo filho de Deus. Mas o que a gente fez ao longo das encarnações? Na busca da satisfação pessoal, tanto alimentar quanto sexual, a gente tende a desconsiderar a nossa consciência para procurar o que é mais interessante para a gente. Mas talvez vocês tenham achado diferente falar alimento e sexo, né? Eu explico. É possível viver sem alimentação? Então, é um instinto básico de sobrevivência. A espécie vive sem reprodução? Então, sem sexo, não tem mais filhos, não tem mais humanidade. Então, são os instintos básicos de sobrevivência. Para que o homem forte antigamente brigava? Para ter terra, comida e mulher. Não era assim? Não é assim a situação? Aí, o que acontecia? Até hoje existe na Índia isso, mas nos povos mais antigos. Quem que podia escolher as mulheres? Quem pagava o maior dote. Quem pagava o maior dote era o mais rico ou o mais forte. Normalmente, o mais forte é o que ganhava as terras ou ganhava os bois dos outros. Até pouco tempo na terra, aqui no Brasil, vocês já ouviram falar dos grileiros? Aqueles que saíam armados, tomavam a terra dos outros, chegava lá no cartório e pedia educadamente, com um revólver na cabeça do tabelião, para poder passar a terra para o nome dele. Compreende a questão? Vocês entenderam isso? Eu ouvi do pessoal, eu morei na roça há muito tempo, eu ouvi de uma senhora falando assim para a filha dela: ó, aquele fulano lá, você precisa ficar de olho nele, porque você viu como é que ele é gordinho? A menina falou assim, filha, ele come bem, a mesa dele é farta. Entendeu a questão? Eu ouvi, eu era menino, eu ouvi a senhora explicando para a filha. Porque é o seguinte, a dificuldade que ela... Não estou acusando não, viu? A dificuldade que ela passava, a falta de pão na mesa dela, ela falou: filha, eu não quero isso para você, mas presta atenção, se ele está bem alimentado, ele come bem. Vocês compreenderam a questão? Então, a gente, ao longo do tempo, foi buscando as coisas que nos interessavam. Então, o egoísmo foi necessário para a sobrevivência. A busca pela sexualidade foi necessária para que hoje nós tivéssemos seres bonitos, muito mais bonitos, menos peludos, menos arcaicos, menos grotescos. Entende? A base foi essa. Aí o que a gente fez? A gente gerou uma tendência de pensar só na gente. Mas no momento que a gente tira isso, nós somos empáticos com todo filho de Deus, naturalmente. Não tem quem não se toca. Aconteceu um caso com um filho meu, fora do país, né? Eu falei: come toda a comida que eles derem para você, porque a comida é de graça. Mas eu não quis comer toda a comida. Aí voltou do recreio, falaram nada. A coordenadora foi lá e passaram o filme das crianças passando fome na África. Ninguém precisava saber nem de nada, mas todo mundo já sabia quem foi e por que estava sendo passado, né, mano? Lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a comida para os alunos era de graça. E aí você não comeu uma comida, eles foram lá e falaram: olha, aqui nós temos abundância e na África tem gente passando fome. E aquilo toca, machuca. E se a gente... O Chico conta essa história, né? O Chico estava chateado, deprimido. O Emmanuel falava assim: vamos lá na favela de Uberaba. Aí ia lá na favela, casas chão batido, uma mesa sem cadeira, e não faltava tudo, não sabia o que ia comer na hora do almoço, porque não tinha comida. O pai tinha saído para pedir esmola para poder conseguir arroz e feijão para poder comer. Aí o Chico deixava e falou assim: acabava a minha depressão na hora. Então a gente se toca, você compreende? Naturalmente, mas a gente se toca. A gente se toca por quê? Porque dentro de nós tem a empatia natural que Deus nos deu. Agora, qualquer coisa que a gente fizer tentando fazer o bem vai nos favorecer em termos de vibrações, o que facilita o trabalho dos bons espíritos conosco.
Então, se eu saio do meu ambiente de conforto para ajudar um semelhante, eu estou me sacrificando em prol do bem da humanidade. Era isso que Cristo ensinava, basicamente. O que ele ensinava? Ele ensinava assim: sede virtuosos, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente pegar isso, colocar na nossa cabeça e fizer, o tanto de bem que nós vamos fazer para os outros. Entende? Então, por exemplo, eu acordo de manhã, já me ligo a Deus. Falo, Senhor, obrigado pela vida, pelo sol. A gente não agradece o sol, a gente não agradece o vento, a gente não agradece a comida. E a comida, quem nos trouxe, foram os trabalhadores da fazenda, da roça, eu sei. Mas quem é que fez o solo? Quem fez a planta? Quem que organizou tudo? Vocês acham realmente que o acaso fez uma banana sem caroço? Para a gente comer? Manga, maravilhosa. Você acha que o acaso fez uma rosa? Vocês acham que o acaso é que fez a pessoa que está do nosso lado, que a gente ama? Você acha que o acaso fez bilhões de estrelas espalhadas no universo e a gente num planetinha pequenininho aqui? E só nós somos donos do universo? Ô, teoria de grandeza absurda. Ou seja, a nossa própria maneira de enxergar a história e a ciência mostra o nosso egoísmo. E o Cristo vem ensinar o contrário. Ele vem ensinar desprendimento, amor. Então, quando a gente ama, tudo dá certo. E a gente tem que começar a amar onde? Fora ou dentro de casa? Por quê? Gostou, né? A alegria dos dois. Ele joga tudo contra mim depois, entendeu? Tem que amar aqui. Mas olha só, o amor começa em casa. Começa com todo filho de Deus. A gente costuma falar de obsessor aqui na doutrina espírita, né? Dessas situações todas. Você acha que o obsessor não é um filho de Deus? No momento ele não está bem. Ele está nos perseguindo. Muitas vezes por ignorância. Mas um dia ele vai ser anjo. Agora, olha que bonita essa doutrina de que todo filho de Deus nasceu para ser feliz. Contrário à doutrina que diz que quem não fizer a vontade de Deus vai para o inferno pela eternidade. Entenderam a questão? Complexo. Então, olha só, o Deus de amor criou o universo e a gente esquece de agradecer por aquilo que nós recebemos e não mais pensamos. Imagina Deus raivoso, falta ar para você aqui, ó, durante 5 minutos. Morreu. Né? Vocês já não vê os filmes pós-apocalípticos? Se o sol não chega até a Terra, não tem fotossíntese, não tem comida para animal, não tem plantinha, não tem vida, não tem a gente. E a gente esquece de agradecer. Aí no momento que eu entendo que esse amor a Deus é gratidão e humildade, eu começo a entender que a vida do lado do meu semelhante é uma benção. A não ser que eu acho que as pessoas têm sempre que fazer a minha vontade. Aí não tem jeito de ser feliz. Não dá para ser feliz assim. Porque se cada um tem a sua vontade. Agora, se eu considerar que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, isso me traz uma alegria profunda, eu sei falar sim, eu sei falar não, porque eu estou com o coração voltado para Deus, estou fazendo o meu melhor. Se eu errei agora, eu tenho humildade suficiente para voltar e falar assim, ó, eu errei, você me desculpa. Não, não te desculpo, não tem problema não, um dia você me desculpa, eu fiz o que eu pude. Então, se a gente tem humildade, capacidade de perdoar e vontade de fazer o bem, a vida fica tão em paz. A gente não vai sofrer? Não, vai muito. E quanto mais os espíritos inferiores, encarnados e desencarnados, perceberem que você está ligado ao Cristo, mais eles vão te fazer sofrer. Por quê? Eles têm raiva. Aliás, não preciso nem falar esse motivo psicológico. Eu posso dizer assim: o que foi feito com um ser mais maravilhoso e bondoso que, em nome de Deus, veio trazer para a gente uma filosofia de felicidade eterna? Crucificado. Entende? Só que é muito difícil sair do elo, do envolvimento que a cultura nos traz. Porque para todo lado que a gente olha, a gente está vendo apologia ao egoísmo e aos bens materiais. Eu acho falta de caridade. Eu não assisto TV já tem mais de 30 anos.
mas de vez em quando eu vejo umas propagandas. Uma falta de caridade é fazer propaganda de uma coisa que nem todo mundo pode ter na mesa. Você compreende? Puxa vida, você está lá, a pessoa tem TV, mas está com dificuldade de comprar as coisas. Você chega no Natal e faz propaganda de peru, de tender, tudo, e o pessoal olha aqui, aquela propaganda lá deve doer muito no coração de algumas pessoas, vocês entendem? Mas a nossa sociedade não está enxergando assim. Faz propaganda de coisas que a população, a maioria que assiste, não tem. Aí eu me pergunto que determinadas propagandas são feitas para 1% da população que estão aparecendo lá na TV. Vocês compreendem a questão? Então, a nossa maneira de enxergar, a sociedade enxerga de uma maneira que aquele que aceita o Cristo já não enxerga mais. Então, ele vira um inadequado para a sociedade. Não, a sociedade não aceita muito bem mais. A questão é, quem tem coragem de fazer isso? É uma outra história. O Cristo fala assim, e todo aquele que me aceitar, aceita meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me rejeita, rejeita meu Pai que está nos céus. E eu o rejeitarei no dia do juízo. Porque é necessário muita coragem para aceitar o Cristo. Quer ver? O Cristo curou muita gente, não foi? Quando ele estava andando lá na festa, a maioria estava lá assistindo a festa, quando ele estava andando para ir para a crucificação. Não tinha nenhum cego curado, nenhum surdo, nenhum coxo, ninguém ali tinha sido curado pelo Cristo. Ninguém foi lá defender o Cristo. Vocês compreendem? Ninguém foi falar assim, esse homem me curou. Se ele fizesse isso, uma pessoa tivesse feito isso, pela lei era obrigatório parar a sentença, retornar para refazer o novo julgamento. Eu já contei aqui a história de que era no mínimo 3 dias entre a acusação e a verificação da verdade, no mínimo 3 dias, pela lei de Israel. Acusado era levado para o sinédrio, uma pessoa com a bandeira branca dizia o nome do acusado e o crime cometido, para ver se alguém ia lá para defender. Uma pessoa com cavalo, uma bandeira branca, andava nas redondezas dizendo o crime e o nome da pessoa e se alguém tinha alguma coisa para defender. Se aparecesse alguém para defender, mais 3 dias. Então, nunca o acusado poderia ser sentenciado no mesmo dia. O Cristo foi acusado, sentenciado e morto no mesmo dia. Nunca aconteceu isso na história de Israel. Então, usaram a própria lei que eles defendiam, eles não cumpriram para poder assassinar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aceitar nosso Senhor Jesus Cristo é um ato de coragem profunda, é um ato de coragem íntima, no sentido de, é uma transformação. Aquele que aceita o Cristo, começa a pensar no próximo como a si mesmo, transforma. Aí fala, nossa, então eu já estou bom? Não, no momento que você aceitou transformar, já vem aí uma cacetada de situação, de experiência, em que você vai ver se aquilo realmente é da boca para fora ou é do coração. Porque isso que o Cristo falou, hipócritas, raça de víboras. Hipócrita, aquele que diz uma coisa e faz outra. Terminando por hoje. Falei muito, né? Para variar. Obrigado por ter perguntado. Não podemos deixar passar despercebido a piada da Débora. Eu falei o caso do Emanuel, que o Emanuel não comeu. Ela deu uma olhadinha para ele, como ele está cheinho, ela falou assim, hoje parece que ele não segue mais essa... Ele aprendeu bem, né? Aprendeu bem. Você viu, filho, isso? Fica à vontade, meu amigo. Fazer um não é para mudar muito o contexto, não. É quando Jesus Cristo começou a pregar, como que era a alimentação dele? As pessoas que alimentavam ele? Não, ele trabalhava, ele era pescador. Não sei se você vai ler lá nos Atos dos Apóstolos, na própria vida do Cristo, quando ele chama Pedro, geralmente são os irmãos, né? Ele vai chamar João e Tiago, Pedro e Tadeu e outro que agora não me lembro. E eles eram pescadores. Então, o Cristo trabalhava durante o dia, pescava, e eles comiam pescado. Naquela época era principalmente pão, peixe e vinho. Era comida normal. Então, o Cristo trabalhava assim. O Cristo fez banquinho, porque o pai dele era marceneiro. Eu queria sentar no banquinho que o Cristo fez, mas não sei onde é que está. Se eu achar, eu estou rico também. Vou vender, falar que está igual. Porque venderam a quantidade de pedaços de cruz dele,
Diz que dá para fazer várias cidades na Europa de tanto pedaço de cruz que eles venderam na Idade Média, né? Para poder falar que a pessoa que comprasse ia para o céu, né? É isso também, né? E que hoje vende para ir para o céu? BYD? Não, só brincadeira. Então tá bom. Vamos fazer nossa oração final. Mais algum questionamento? Inclusive, tem uma teoria que fala que comer peixe faz muito bem. É uma seita que eles comem a comida que os apóstolos e o Cristo comiam. Basicamente, peixe, frutas, vinho e pão. Só que o vinho daquela época não é igual ao vinho de hoje. A fermentação não era de 12%, 16%, que é o teor alcoólico do vinho. Era de 2, 3%, que é quase 2 a 3% é uma quantidade bem baixa e menos de 2% não é considerado alcoólico. Mas esse negócio é interessante, cupuaçu tem um alto teor alcoólico, tem gente que toma suco de cupuaçu, já sabe, está acostumado a beber. Mas era uma coisa um pouco diferente, assim, nesse sentido. Alguém quer fazer a prece para a gente? Aí do outro lado, quer fazer a prece? Ana Paula Toledo Martins, a senhora pode fazer a prece para nós? Posso. Obrigado. Um minuto. E sim, nesse momento, unidos pelos nossos sentimentos, pelos nossos corações, envolvidos na vibração de amor, proteção, nós agradecemos, Mestre amado, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, na Tua presença. Agradecendo, Senhor, por toda a assistência recebida, pelos nossos mentores, nossos anjos amados, pelas equipes espirituais que nos orientam, nos fortalecem, nos amparam e sustentam. Irmãos dedicados e queridos, agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas palavras de consolo e entendimento, e pela paz alcançada em nossos corações, quando abertos, interiorizam cada ensinamento, fundamentando, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas palavras e principalmente as nossas atitudes. Que possamos ser servos fiéis, segundo as nossas capacidades e entendimento, atentos às oportunidades diárias de servir em Teu nome. Pedimos assim permissão para encerramento deste estudo e que possamos receber as Tuas bênçãos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Ana Paula. Um abraço a todos, até mais tarde. Fiquem com Deus.